Olá, eu sou o Gabriel Torres, dono do site Clube do Hardware, e venho hoje falar para vocês sobre as mudanças que vão ocorrer no Clube do Hardware agora em junho de 2020. E para explicar essas mudanças, eu preciso contar um pouco da história do Clube do Hardware, especialmente sobre o nosso modelo de negócio, para ficar mais claro e vocês entenderem direitinho o que está acontecendo. Pois bem, eu comecei um site na internet lá em 1996. Esse mês está fazendo exatamente 24 anos que eu comecei. Inicialmente era um site pessoal e uma plataforma de hospedagem de sites grátis chamada GeoCities. E eu comecei esse site pessoal mais para divulgar meus cursos, porque na época eu dava cursos de manutenção de computadores, cursos de hardware, e também depois, quando eu comecei a publicar livros, para divulgar os meus livros, né? Meu primeiro livro eu também lancei em 1996, foi o Hardware Curso Completo, né? E, enfim, ficou bastante conhecido, eu fiquei bastante conhecido por causa desse livro também, né? E até por causa desse livro, a editora do jornal O Dia recebeu um exemplar para avaliação, gostou do livro, gostou da minha maneira de escrever e me convidou para ser colunista do jornal O Dia. E na época eles estavam bolando um caderno de informática que ainda não existia, né? Então, eles lançaram o caderno de informática, eu fiz parte da equipe de lançamento do caderno de informática e fiquei escrevendo para o jornal O Dia durante 10 anos, pouco mais de 10 anos, quase 11 anos, né? De 96 até 2007. Então eles me convidaram para escrever inicialmente 2 colunas. Uma coluna de cartas, aí você vai rir, né? Cartas. Naquela época, eu estou falando em 1996, né? Metade da década de 90. O que acontece naquela época, a internet tinha acabado de começar no Brasil. A internet comercial começou no Brasil em 1995, né? Então, em 96 ainda era muito novidade a internet. E as pessoas não tinham e-mail, as pessoas não tinham acesso à internet ainda. Então as pessoas escreviam carta para o jornal, né? Com as dúvidas, estou com um problema assim no computador, como é que eu faço? Preciso comprar tal computador, o que você recomenda e tal. Eu recebi um bolão de carta do jornal, selecionava aquelas que eram dúvidas mais comuns, mais corriqueiras e respondia nessa seção de cartas, né? E a segunda coluna que eu tinha era uma coluna de dicas. Dicas do professor Gabriel. Eles que bolaram esse nome aí. Era até engraçado, porque o pessoal fala assim, você não é professor, você não tem mestrado, você não pode ser chamado de professor e tal. Mas era meio que não sei se é uma paródia, né? Uma analogia, não sei como é que falaria isso, mas porque eles queriam fazer uma correlação com o professor Pardal. E aí o símbolo da coluna era o lampadinha, era eu dentro de uma lampadinha assim, que nem Enfim, se você já leu histórias da Disney, você sabe que o professor Pardal tem um assistente chamado Lampadinha, né? Mas era essa brincadeira, por isso ficou dicas do professor Gabriel, né? Fazer uma analogia, uma referência ao professor Pardal. Enfim, e aí com o tempo eu comecei a botar e organizar essas dúvidas que eu respondia na sessão de cartas, né? Eu organizei por temas e republiquei essas colunas de dicas, né? E aí começou a ter bastante tráfego no meu site pessoal, as pessoas começaram a gostar, pedir mais, e eu falei, puxa, isso aqui está fazendo sucesso, então vamos caminhar. Qual é o próximo passo? O próximo passo é ter um domínio próprio. Eu registrei gabrieltorres.com, né? Registrei gabrieltorres.com, o site ficou sendo acessado através desse endereço, e aí alguns fabricantes de hardware começaram a entrar em contato comigo, perguntando se eu não queria fazer análise de produto, né? Oferecendo produto para análise. Eu falei, poxa, que bacana, né? Fazer uma coisa diferente aí. Na época eu acessava muito o Tom's Hardware Guide, o Tom's Hardware estava começando também, nessa mesma época, me espelhava muito nele. Eu falei, poxa, legal, vou poder fazer análise de produto também. Comecei a fazer análise de produto, e aí a editora do Jornal O Dia, mais uma vez, gostou da ideia de eu fazer análise de produto e perguntou se eu não queria fazer análise de produto também no caderno de informática. Então, as minhas colunas eram semanais, né? O caderno de informática era semanal, mas uma vez por mês eu tinha um destaque mensal de fazer essa análise de produto que a gente chamou de microteste. Então, eu recebia a capa do caderno e 2 páginas, né, dentro do caderno sobre uma análise de produto, geralmente alguma coisa de interesse geral maior, né? Tipo, em geral, processadores, né? AMD versus Intel, novo processador da AMD versus novo processador da Intel, análise, alguns gráficos mostrando desempenho e as conclusões, né? E aí eu comecei a publicar também essas análises no site, que agora chama gabrieltorres.com. Também teve muito sucesso, o pessoal começou a acessar muito e tudo, até que alguns fabricantes
eu entrei em contato com alguns fabricantes não queriam nem anunciar no site, nem enviar amostra, porque eles achavam que era um site pessoal, com esse nome, gabrieltorres.com, né? E para anúncio eles queriam alguma coisa mais profissional e tal. E aí foi que eu bolei a ideia de criar o Clube do Hardware, né? O nome Clube do Hardware. Na verdade, nessa época o site ainda não tinha fórum, o fórum de discussão era uma coisa que não existia muito ainda na internet, existia alguma coisa, um precursor de sistema de fórum que era muito rudimentar, muito ruinzinho de usar, etc. Né? Então, eu criei o Clube do Hardware como um site separado do gabrieltorres.com, com essa ideia de clube. Você pagava uma trimestralidade para ter acesso e era um serviço de consultoria pago, né? E aí passaram-se 1 ou 2 anos, agora não recordo exatamente, teria que ver aqui nos meus guardados, né? Já tem muito mais de 20 anos isso. E eu decidi que esse modelo de site de você pagar para ter acesso a um site era um modelo que ainda era muito de vanguarda para a época, né? As pessoas não estavam preparadas ainda para pagar alguma coisa para acessar na internet. Então eu falei, não, vou mudar o modelo de negócios, vou juntar os dois sites, né? Vou criar um fórum de discussão, que aí a gente criou um fórum de discussão, e vamos ter a receita através de propagandas, né? E aí adotei finalmente o nome Clube do Hardware para as duas coisas, né? Tanto o site que tinha artigos e análises e aquelas dúvidas catalogadas do Jornal Dia, quanto um sistema bem rudimentarzinho de fórum. Isso aí eu estou falando no final dos anos 90, 1998, 1999. Né? Quando chegou o começo dos anos 2000, 2002, mais ou menos, 2001, 2002, o Daniel Barros, que era o rapaz que me ajudava na administração desse sistema bem rudimentar de fórum, ele falou, Gabriel, acho que está na hora de profissionalizar. Né? Nessa época calhou da gente começar a ter um faturamento razoável através de propaganda, que já dava para fazer isso. A gente fazer, né, uma instalação de um sistema de fórum profissional, né, como a gente tem hoje, né, um sistema bem parecido, claro que não é a mesma versão, é uma coisa mais antiga, mas era um sistema como você tem hoje, né, de você criar tópicos, organizar por setores e tudo mais. Né. Isso envolveu, obviamente, ter que alugar servidores mais parrudos, porque esse tipo de sistema consome muitos recursos do que comparado ao sistema que a gente tinha antes, que era mais de páginas estáticas, mas valeu a pena, né, então a gente passou a ter o nosso fórum de discussão. E ao longo desses anos todos, a gente teve essa, vamos dizer assim, meio que separação, né? Um site de artigos, notícias, a gente também adicionou a parte de notícias diárias, análise de produto e essa parte de fórum de discussão, criou uma comunidade para as pessoas tirarem dúvidas e tudo mais. Pois bem, na medida que o tempo foi passando e a situação que a gente tem hoje é que nosso site é mais conhecido pelo fórum de discussões do que pelos artigos que a gente coloca. De repente você é um usuário mais heavy user, né? Que é aquele que é mais fã, que acessa todo dia e tudo, você conhece bem a parte de artigos, notícias, etc. Mas para a maioria dos usuários do nosso fórum, eles não conhecem essa parte de artigos e notícias, né? Então chegou um ponto que hoje, qual é a nossa situação hoje? 85% do nosso tráfego é fórum, não é artigos, análise de produto, etc. Né? Então, muitas vezes eu pessoalmente encontro pessoas na rua e falo, Gabriel Torres, você é o dono do Clube do Hardware, que legal, poxa, eu já tirei muita dúvida no Clube do Hardware. Então, é muito assim, o Clube do Hardware hoje é mais associado ao nosso fórum, as pessoas ligam ao Clube do Hardware com tirar dúvidas, né? O fórum de discussões. Tive um problema, e vários amigos mesmo, semana passada, alguns amigos meus, falaram assim, Gabriel, poxa, eu fui no seu fórum, mó barato, poxa, eu estava com um problema, botei lá, o pessoal resolveu, me ajudou e tal. Assim, 2 amigos diferentes que nem se conhecem falaram a mesma coisa. Eu fico tão feliz, sabe, de saber que a nossa comunidade é tão prestativa, né? E eu mesmo uso no fórum, né? Eu mesmo tinha uns 6 meses atrás, eu queria comprar um computador novo, um laptop novo, botei lá no fórum, o pessoal me ajudou, né? Que eu não sabia qual modelo comprar. Estava em dúvida entre 2 marcas, o pessoal me ajudou. Mas você vê a nossa importância aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente sempre teve como modelo de negócios isso, a produção de artigos, análise de produto, etc., de forma totalmente isenta, independente da área comercial, né? E sustentar isso através de propaganda, né? E totalmente isento, né, gente? Isso aí é importante, vocês que acompanham nosso trabalho sabem disso, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que têm teoria da conspiração, se a gente recebe dinheiro para falar de fabricante, de fazer análise de produto. Não, nunca recebemos dinheiro para fazer análise de produto, falar bem ou falar mal, tá? Pelo contrário, a credibilidade que a gente tem no mercado
foi construída justamente por conta do fato da gente falar o que a gente realmente acha, baseado nos resultados da análise. Então, se o produto é ruim, a gente fala que é ruim. Se o produto é bom, a gente fala que é bom. Então, os fabricantes muitas vezes falam assim, a gente gosta do seu site por isso. Porque quando o produto é bom e você fala que é bom, o pessoal confia, porque quando é ruim, você fala que é ruim. Então, isso cria a nossa reputação e tudo. Só que aí a gente tem um problema comercial. Qual é o problema comercial hoje? Especialmente aqui no Brasil, né? Eu digo especialmente no Brasil porque, não sei se vocês já sabem, eu morei muitos anos nos Estados Unidos, onde eu criei outro site chamado Hardware Secrets, que era parecido com o Clube do Hardware, lá nos Estados Unidos e tudo. Então, a mentalidade do mercado de anúncios e dos fabricantes é bem diferente, né? É bem mais profissional, tem uma outra pegada, sabe? E aqui é muito difícil a gente conseguir anunciante, é muito mais difícil, né? As verbas são menores e tem muita relutância. E às vezes o que acontece muito são algumas questões que às vezes nem chega a público, a gente não divulga muito os bastidores, mas vou contar aqui para vocês o que acontece, assim, é muito comum, né? Uma das desculpas que a gente escuta muito para um fabricante não anunciar no nosso site, é ele falar assim, ué, mas eu já enviei material, já dei para vocês um material, vocês ainda querem que a gente gaste dinheiro com propaganda? Né? E a gente tem que explicar que a gente tem nossos custos, né? Nós somos profissionais, que não somos adolescentes ou jovens adultos morando na casa dos nossos pais, né? Que nossa equipe, todos os colaboradores têm acima de 40 anos, né? Tem nossas próprias famílias, nossas próprias casas, né? Então a gente tem que ser remunerado pelo nosso trabalho. A gente não pode simplesmente tentar pagar o aluguel ou o supermercado com uma placa-mãe, uma placa de vídeo, né? Então é complicado ter que explicar o óbvio, né? Às vezes, né? Então, às vezes dá nos nervos isso. E tem muito usuário também que acha que, puxa, que legal, vocês recebem as peças de última geração, fica com essas peças, podem montar um computador super poderoso, mas não é assim, esse material que a gente recebe é material de trabalho, né? A gente não pode nem usar no nosso computador pessoal porque tem que ficar disponível para utilizar, né, de forma avulsa, e como a gente também não pode vender ainda por cima, né? Porque a gente vai precisar dessas peças no futuro para fazer comparações, né? Especialmente placas de vídeo e processadores. E ainda assim, se a gente começar a vender esse material que a gente recebe, o pessoal vai ter sempre o pessoal do contra que vai falar, olha só como o pessoal do Clube do Hardware, o Gabriel Torres, a equipe dele é tudo antiético, recebe material dos fabricantes, depois vende, isso é um absurdo, não sei o que e tal. Aí tem que responder a pergunta, aí, tá tudo bem, como é que a gente paga as contas, né? A gente depende dos anunciantes, né? E os fabricantes não querem anunciar. E outra desculpa que essa realmente me dá nos nervos é a seguinte, o fabricante fala assim, ué, a gente enviou a peça para você, isso daí você vai fazer uma análise, essa análise vai gerar tráfego, e aí com esse tráfego você vai monetizar esse tráfego com anúncios de outros fabricantes. Aí, pô, então tá, então vamos tentar entender aqui. Então você quer, então o fabricante A mandou a peça, e ele acha que essa peça vai gerar tráfego, mas quem tem que pagar por esse tráfego é a empresa B, né? Quer dizer... Não faz o menor sentido, né? Tipo, então a empresa B, que de repente até concorrente dessa empresa A, né, está anunciando com a gente, está suportando o nosso trabalho, está ajudando a gente a poder pagar as contas e tudo. Então, no fundo, essa empresa B que está patrocinando que a gente faça a análise do produto da empresa A, né? Não faz muito sentido, né? Então, não faz muito sentido. Então, realmente, são essas situações que realmente dão nos nervos, né? Isso e outra situação também que é muito comum da gente ter que lidar no dia a dia, que também é uma outra situação que a gente, às vezes, no passado até comentei em alguns editoriais e tal, depois a gente pegou um pouco mais leve, mas é de fabricantes tentando interferir na nossa política de publicação de artigo. Então, fabricantes que declaradamente não vão nem anunciar com a gente, né, falando que, sei lá, a gente faz uma análise e fala assim, você esqueceu de falar isso, você devia ter falado aquilo, não sei o que e tal. Fala assim, não, olha, a gente determina o escopo da nossa análise baseado na nossa experiência, no nosso modelo de negócio, no nosso público-alvo, etc. Então, a gente que define o que a gente vai falar, né, quais aspectos daquele produto a gente vai analisar. E aí fica chateado com a gente, fica perturbando, né? Perturbando mesmo. E ainda tem outros fabricantes que vão mais além disso, tem isso e mais uma coisa além, que é na parte de notícias do site, de repente a gente publica um rumor que outro site publicou. Então, vamos dizer, um outro site, que não é a gente, falou que a peça A vai ser lançada no dia tal, que vai ter as especificações X, Y, Z.
né? Então vamos dizer que a gente vai e escreve uma notícia baseada nessa informação que outro site publicou, né? Uma informação assim, tipo, olha, de acordo com o site tal, informações vazadas indicam que a peça tal vai ser lançada no dia tal, tem especificações X, Y, Z. O fabricante vem em cima da gente pedir para a gente tirar do ar e reclamar, falar assim, ó, se você não tirar do ar, a gente não colabora, a gente não envia mais peça para você, sabe? Assim, tipo, mas pô, não é a gente que publicou, foi outro site que publicou, a gente só está republicando. Então, sabe, uma tentativa de controlar a informação, como se você pudesse controlar a informação na internet. Uma vez que está na internet, você não tem como controlar a velocidade com que essa informação vai ser propagada, né? Então isso é muito complicado, ter que lidar com essas situações. Então por isso que eu venho pensando nisso tudo, todas as nossas dificuldades de lidar com a parte comercial do Clube do Hardware, né? E só abrindo um parênteses mais uma vez, e tem muito usuário que acha, deve ser fácil para o Clube do Hardware conseguir anunciante com o nome que tem, com, sabe, com a reputação que tem, com as pessoas que estão ali fazendo trabalho, mas não é fácil não, gente, é bem difícil conseguir anúncio, especialmente hoje em dia. Então, por conta disso tudo, eu venho há anos pensando como eu vou resolver essa situação, qual vai ser o futuro do Clube do Hardware, qual vai ser o destino, como a gente vai conseguir se sustentar no longo prazo, né? Então, por isso, eu decidi mudar o modelo de negócio do Clube do Hardware, né? A gente vai diminuir esse foco na parte, vamos dizer assim, editorial e focar totalmente no fórum, na nossa comunidade, né? Então, como eu falei para vocês, 85% do nosso tráfego vem do fórum de discussões, nossa comunidade. Mas toda a nossa verba e todos os nossos esforços sempre foram em direção de publicação de artigos, notícias e análise de produto, né? Então, todo esse grupo, né, forma só 15% do nosso tráfego. Se você pegar, por exemplo, as notícias, só para dar um dado importante para vocês, as notícias do nosso site, as notícias que a gente publica todo dia, representam só 0,5% do nosso tráfego. Então você vê que não atrai tantos usuários. Você pode atrair você, de repente você gosta das notícias, etc, etc. Mas em termos, no plano maior, né, não é isso que atrai nosso tráfego. O que atrai nosso tráfego e acaba pagando as nossas contas é o nosso fórum de discussões. Então, por isso que eu tive que tomar essa decisão. Estamos, a partir de agora, a gente não vai publicar mais notícias diárias, a gente não vai publicar mais artigos, não vai publicar mais análise de produtos. Eventualmente, posso publicar um tutorial, posso publicar um vídeo, né? Mas não será mais o nosso foco, né? Então, a página inicial do Clube do Hardware vai ser alterada para o nosso fórum, para a nossa comunidade, e esse vai ser o nosso foco daqui por diante, tá? A gente vai manter, isso é importante deixar bem claro, a gente vai manter o nosso boletim de notícias, que é a nossa newsletter. Então, se você se cadastrar no Clube do Hardware e manter o seu cadastro ativado, você vai continuar recebendo notícias por e-mail. Isso a gente vai manter, né? Porque isso daí é algo que dá retorno para a gente, né? Retorno porque, assim, sendo muito sincero com vocês, eu aproveito para os boletins de notícias para divulgar meus livros e meus cursos, né? Então, isso daí que é o importante, né? Então, por falar em livro e curso, é o que eu pretendo me focar daqui por diante. Eu já tem alguns anos que vocês já perceberam que é o meu foco, né? Tem tempo que eu não escrevo análise de produto, tem cerca de... tem 5 anos? Não, tem 7 anos que eu não escrevo análise de produto mais, né? Por quê? Né? Porque eu não tenho mais tempo para fazer tudo, né? Então, eu havia delegado essa parte de análise de produto, de artigos, etc., para outra pessoa e passei a focar mais nos meus cursos, nos meus livros, né? E vou voltar a focar mais nos meus livros e nos meus cursos, porque ou faço uma coisa ou outra, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Só para dar uma ideia, né? Vocês gostavam muito, vocês pediam muito aquela análise de fonte de alimentação, mas aquilo ali é um negócio que dava muito trabalho, muito trabalho, fora os equipamentos que a gente precisava ter, né? Então, no tempo que eu gastava aquilo, para fazer aquilo, eu posso estar gravando uma aula para o meu curso que vai dar, sendo muito sincero com vocês, retorno financeiro muito mais imediato que um artigo que eu colocar no ar que, no final das contas, acaba não se pagando. Hoje em dia não se paga mais, né? A propaganda que um artigo gera não paga o custo de se produzir aquele artigo, né? A verdade é essa, né? Sendo muito curto e grosso. Então, por isso, eu vou manter só o boletim de notícias, né? Nossa newsletter, se cadastra, a gente manda 2 vezes por semana, né? A gente manda segunda-feira à noite e
quinta-feira à noite, né, são 2 dias, que tem lá notícias, últimas notícias, rumores, etc. E a gente passa a ter também, e é isso que é importante, voltando ao que eu falei antes, né? A gente passa a ter uma liberdade maior, agora por não estar mais fazendo análise de produto, ter uma liberdade de falar de rumores, de outras coisas, etc., sem se preocupar com um boicote ou uma reclamação dos fabricantes. A gente passa a ter mais liberdade também no nosso boletim de notícias de falar o que realmente a gente acha de interessante. Tá? Então é só manter seu cadastro ativado no Clube do Rato que você vai receber essa notícia que segue 2 vezes por semana. E vou continuar escrevendo meus livros, né, gravando novos cursos, novas aulas, etc. Eu acho que é isso que realmente hoje em dia me dá mais assim, aquele fogo interno, aquela vontade de fazer realmente, né? Essa coisa de escrever artigos e principalmente análise de produto já deu, acho que o modelo de negócios para a gente já está saturado, já está esgotado, né? Então a gente vai para outro caminho. Então é isso que eu queria deixar aqui bastante claro para vocês, com total transparência, o que está acontecendo e por que eu tive que tomar essa decisão, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. O Clube do Hardware é um dos mais antigos, mais conhecidos e maiores sites sobre tecnologia do Brasil. Estamos no ar desde 1996. Não deixe de acessar e se cadastrar em clubedohardware.com.br. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal.